A beleza no comum, os detalhes do cotidiano. Os cronistas são considerados os poetas do dia a dia. Saber olhar além da simplicidade da rotina exige talento e concentração. Se prepare, depois do quarta capa dessa edição, você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Alcançadas pela escritura. O autor relata suas experiências em movimentos de educação popular, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O mineiro Fernando Sabino, além de escritor e jornalista, é considerado um dos maiores cronistas do Brasil. Obras como A Última Crônica, Homem Nu e Melhor Amigo fascinam os leitores até os dias de hoje. O filho do escritor, Bernardo Sabino, conversou com Quarta Capa sobre o legado do pai e a relação com o homem que é referência para a literatura brasileira. Eu nunca tive uma relação com ele de filho para escritor, sempre de filho para pai. Até um dia eu percebi também, na escola, que eu percebi da importância dele como escritor. Eu soube na escola, olha que coisa engraçada. Quando a professora começou a me reverenciar como filho do Fernando Sabino e ler histórias dele para mim. As pessoas, o filho do Fernando Sabino, o filho do Fernando Sabino. Aí você começa a perceber a importância dele na literatura. Mas na nossa relação, ele nunca teve uma postura. É uma relação sempre familiar, independente da profissão que o pai tenha. Mas mesmo na vida pessoal, o cronista não deixava de lado a sensibilidade e o olhar apurado para os detalhes da vida. Ele andava com um caderninho para anotar as coisas, Inclusive esses caderninhos existem, desde 46. Eles estão lá no acervo dos escritores mineiros na UFMG, onde está montada uma parte da história dele, E ele tinha esse olhar muito sensível de perceber no cotidiano coisas que possam se tornar uma crônica. Às vezes coisas muito bobas, que você não dá valor nenhum, ele consegue transformar aquilo numa coisa muito mais profunda. Isso poucas pessoas têm, Ele, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, eles são os cronistas. O próprio Carlos Drummond, que escreveu algumas crônicas, era mais poeta, mas escreveu algumas crônicas. Então, se criou, principalmente no Brasil, esse formato de linguagem, e parece que esses escritores que tornaram publicado com forma de livro as crônicas aqui no Brasil, que antigamente não se publicava crônica em forma de livro. Então, parece que eles próprios que criaram essa coisa de publicar, como escritor, as crônicas em livros. Mas para Bernardo, o maior legado deixado pelo pai foram os ensinamentos. Todo mundo tem a educação do pai, que a maioria das famílias e dos pais te moldam com questões de caráter, honestidade, dignidade, respeito ao próximo, amor à natureza, que eram conceitos que ele passava. E ele era uma pessoa que se preocupava muito com os outros, Então ele tinha uma coisa assim de se preocupar com o pobre, ele levava cobertor para o pobre na rua, ele dava comida, ele se preocupava com o porteiro, as pessoas mais importantes ele evitava. Ele achava que as pessoas importantes sempre iam trazer alguma coisa chata para ele. E que enquanto que ele convivia com o porteiro, com o jornaleiro, com pessoas mais humildes, ele tinha um linguajar muito mais, ele se sentia muito mais à vontade, E ele tinha uma coisa muito assim, se você tem um problema para resolver, resolva primeiro do outro. Então, e isso não era filosofia, isso ele vivia, Ele era assim. Ele se preocupava muito mais com o outro que os próprios problemas. E isso era uma coisa que ele passou para a gente. Se você tem um problema seu para resolver, resolve primeiro do outro. Bernardo Sabino atualmente trabalha com a divulgação do patrimônio cultural deixado pelo pai. Na verdade, a gente tem um projeto que já acontece há 10 anos, Quando meu pai faleceu, eu resolvi me dedicar à memória dele. Começou com uma grande exposição no Palácio das Artes, onde já havia o escritório original dele. Esse era o modo da exposição. Então, hoje a gente viaja, um projeto que já atingiu 800 mil alunos de sala de aula, foi para 60 cidades, onde o aluno da rede pública faz atividades ligadas à obra do Fernando Sabino, dança, teatro, artesanato, enfim. E sentimos a necessidade de um centro de referência, onde ele ficasse permanente preparando a exposição que viaja e criando um local para as pessoas visitarem, para estar mostrando um pouco da vida e obra dele, que as pessoas não conhecem tanto. Mostrar que ele era músico, ele era cineasta, a gente está criando uma sala multimídia para passar filmes sobre ele, Ele foi cineasta, fez 10 filmes com outros escritores. Enfim, então é criar um centro de referência que as pessoas possam conhecer um pouco sobre ele, os alunos possam visitar, fazer pesquisa,
e servir como ponto básico de conservação cenográfica, restauração cenográfica, para poder estar viajando também com a cenografia dele. E em breve o público vai ter acesso ao rico acervo de Fernando Sabino no Parque Lagoa do Nado, localizado na região da Pampulha, na capital. Os livros pessoais com dedicatórias de autores famosos, as poltronas e a velha máquina de escrever, companheira incansável de Fernando Sabino. A gente vai inaugurar formalmente aqui em julho, mas informalmente já está alguns módulos prontos. E já estamos fazendo atividades desde o início do ano, com oficina para criança todo sábado, que é o Pintando Sete com o Fernando Sabino, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, onde as crianças, através da obra dele, fazem desenhos, fazem brincadeiras, fazem atividades recreativas em cima da obra do Fernando Sabino. E pretendemos criar outras atividades ligadas, principalmente à cultura. Estamos montando um bloco, né? O bloco teve, inclusive, atividade no Carnaval, o Quero é Ser Criança, que é inspirado no Fernando Sabino. E dá vontade dele de voltar a ser criança, né? E criar atividades ligadas à educação, à sustentabilidade, a atividades sociais, à inclusão social, né? Então vamos estar fazendo cursos durante o ano e muita atividade para a criança. Isso tudo em parceria com a Fundação de Parques e com a Fundação de Cultura. Quando eu era menino, os mais velhos perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Hoje não perguntam mais. Se perguntassem, eu diria que quero ser menino. Fernando Sabino. Uma mulher tomou um trem e foi-se embora muito infeliz, como devem ser as mulheres que tomam trens. Um olhar, uma esquina, um acontecimento. Para ser um cronista, você não precisa ir muito longe. E os mesmos trilhos que um dia inspiraram Fernando Sabino foram responsáveis por despertar a centelha poética na cronista Vanessa Barros. Eu estava trabalhando alguns anos atrás na estação São Gabriel e aconteceu uma situação engraçada com o meu amigo que trabalha aqui no metrô, na área de segurança. O Ivens, ele passou por uma situação curiosa numa das plataformas e numa conversa comigo ele me contou essa situação que foi realmente, inclusive foi o primeiro texto que eu escrevi desse livro aqui, o Azul, que é o primeiro, né? E eu cheguei em casa, achei muito interessante a história e escrevi. Né? E em uma determinada situação, eu tive a oportunidade de mostrar para ele o texto que eu escrevi da história dele. Ele empolgou e falou: olha, você que vai escrever o livro, o nosso livro, no metrô. Eu falei: eu? Depois do Ivens, teve a Carlena, que é minha colega da área de estações também, que passou por uma situação, ela já foi na estação Gameleira, e eu fiz o mesmo processo com ela, meio insegura ainda, né, com a questão de escrever, e ela confirmou o que o Ivens tinha falado. E a partir daí eu comecei a fazer outros textos com outros colegas, e eles gostaram da ideia, e com algumas resistências, com um certo tempo eu acabei aceitando de fato o projeto. Aí a gente achou interessante, colegas que tinham histórias que não tinham sido retratadas no primeiro começaram a procurar, e o Aender criou um termo, já que a gente fez o projeto de escrever 3 livros, eu já estou escrevendo o terceiro, de fazermos a trilogia. Então eu estou escrevendo o terceiro já tenho umas 15 crônicas já escritas. E vamos ver, né? O segundo a gente está, né? A venda está sendo tranquila também, está fluindo bem tanto quanto o primeiro. Né? O segundo já são histórias um pouco maiores, o segundo dá para perceber que eu usei um pouco mais. E agora a gente está fazendo o mesmo processo agora para concluir o terceiro, né? Eu não posso precisar o lançamento, mas a meta, a intenção é que a gente lance no primeiro semestre de 2017. Vanessa, como todo bom cronista, conseguiu descobrir na movimentada rotina das estações de metrô de Belo Horizonte histórias para emocionar e divertir. Porque acontecem coisas inusitadas aqui o tempo todo, né? Agora estamos aqui, né? Estação Central, conversando. Nesse momento é provável que numa dessas 19 estações esteja acontecendo alguma coisa que, né, a relação
Passageiro Conosco, coisas ligadas à questão do cotidiano profissional. Eu acho até que foi um trabalho relativamente fácil, porque é mais relato. A gente precisou fazer algumas adaptações, algumas histórias. Tem situações que você exagera um pouquinho, outras você tira um pouquinho, né? Até questão até de preservar o colega. Tem coisas que não seriam, né, adequadas ir para um livro, né? Coisas do cotidiano profissional, né? Então, como o universo aqui é muito rico de situações curiosas, engraçadas, dramáticas também, mas o universo, assim, o ambiente em si facilitou o trabalho, porque é só pegar a história e relatar. E uma das grandes funções da crônica é justamente mostrar como situações comuns podem se tornar inacreditáveis. Eu acho até interessante, porque quem não está ligado ao metrô nem como funcionário, nem como passageiro, muitas vezes lê a história e não acredita que possa ter acontecido. E aí eu brinco, né? Olha, muito obrigada por considerar que eu sou tão criativa. Todas as histórias dos 2 livros, nenhuma é 100% ficção. Em nenhum dos 2 livros, o terceiro também vai ser feito no mesmo formato, né? Então, é só uma questão assim, de enriquecer um diálogo, para ficar mais engraçado, para ficar mais lúdico, uma coisa assim, né? Mas são situações que aconteceram. Mas como será que as pessoas que se tornaram personagens das crônicas de Vanessa se sentiram ao ler as próprias histórias? Eles ficam muito felizes de saber agora que são personagens de um livro, né? Levam a história para casa, os netos poderão acompanhar, né? Não é aquela coisa só de conversa na rodinha, olha, tem um livro, né? Eu tenho uma das minhas colegas aqui, uma grande amiga, ela falou comigo assim, meus sobrinhos adoram quando eu conto histórias do metrô para eles. Aí da última vez que eles me perguntaram, eu falei com eles, calma, agora tem um livro. O livro Crônicas a Bordo de um Trem Urbano foi selecionado entre os finalistas do prêmio SESI de Literatura em Prosa e Verso. E com a chegada do terceiro livro em breve, os leitores poderão embarcar em uma nova aventura. E o Quarta Capa dessa edição fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais e continue ligado na nossa programação. Até mais! A obra informa não só sobre temas de abordagens de gênero, como tragédia, comédia, a época, a lírica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.